2004, indiscutível, no lado direito da defesa, digamos que em 2 anos marcou uma era como lateral direito. Naturalmente o nosso convidado de hoje é Paulo Ferreira. Paulo, obrigado por estares hoje aqui connosco, por te deslocares à tua cidade, ao Porto, onde em 2 anos ganhaste tudo, onde estabeleceste fortes ligações, apesar dos 15 anos de Londres já entre jogador e no pós-carreira. Vamos lá atrás, vamos ao dia em que chegaste ao Porto, há uns aninhos já, um dia em que o estádio fazia anos, a primeira vez que vieste aqui, foi num fim de temporada para seres apresentado. Exatamente, não, obrigado Rui pelo convite, um prazer enorme estar aqui, nesta casa onde fui feliz e agradeço imenso o convite. É verdade, sim, lembro perfeitamente de vir aqui ainda antes da... Não sei se foi antes da... Foi no fim da temporada, foi em maio, dia 28 de maio. Havia um jogo Porto-Angola, exato. E onde veio a tal célebre apresentação, onde o menino chega ali muito nervoso, com 2 jogadores, obviamente com mais nome e de clubes rivais, e onde a atenção estava mais neles, propriamente, do que em mim. Mas estava extremamente nervoso e na altura em que eles começam a falar, o Pedro e o Maniche, eu dizia para mim próprio, Paulo, respostas curtas, rapidinhas, não eventos. Eu dizia para mim próprio e depois acabei por me enrolar ali. Que até ajudou foi Exatamente. Ainda te lembras da frase que ele disse? Cruza. Exatamente. E apenas para situar os nossos telespectadores, o Paulo Ferreira é apresentado com Maniche e Pedro Emanuel no fim desse Porto-Angola, em que se festejavam os 50 anos do estádio das Antas, ainda antes, naturalmente, do Dragão, e em que o Maniche, um atrevido, vindo do Benfica, o Pedro Emanuel, um capitão vindo do Boa Vista, tomaram a dianteira em termos de conversa com os jornalistas na sala de imprensa, e o Paulo Ferreira, vindo do Vitória, de Setúbal, foi o último a falar, e o Presidente, a certa altura, encravaste mesmo. Encravei, exatamente, porque ali, pronto, era tal... ao mesmo tempo que o Pedro e o Maniche iam falando, não é? Eu dizia para mim próprio, e já estava a preparar-me para ser o mais curtinho possível e para não inventar muito, e o que é verdade é que logo na primeira pergunta eu quis começar a falar muito, e depois houve ali uma altura em que bloqueei por completo e parei, pronto. A sala estava cheia, nunca tinha estado assim numa situação daquelas com uma sala de imprensa cheia, então ali, pronto, já ia nervoso, e depois com o inventar, pronto, acabei por ter ali aquela branca. Chegaste a temer quando saíste depois da sala e o Presidente diz, Paulo, cruza, ou seja, faz aquilo em que tu és realmente bom nesta altura, que é dar golos e cruzar. Quando foste para o balneário, porque depois aquilo tinha uma saída ali pela zona do balneário, chegaste a pensar, será que eu vou bloquear também no relevado porque pesa estar naturalmente no Porto, pesa? Sim, pesa, não, a mim não foi muito por isso, logicamente que quando vim para o Porto, vinha um pouco com medo também, mesmo por causa disso, de ser um jovem e de saber também da responsabilidade de jogar num clube como o Futebol Clube do Porto, onde a exigência é muito grande e aqui joga-se para ganhar. Então, onde no ano anterior eu estava no Vitória, um clube fantástico, e onde agradeço imenso o facto de ter passado por ali, porque apanhei gente muito boa e que me ajudaram muito. Mas foi um ano em que lutámos para não descer, e depois chegar a um Porto com essa responsabilidade de lutar para ser campeão é totalmente diferente, e era mais esse meu receio e medo de ter que chegar e mostrar que tinha condições, mas tinha que trabalhar muito para mostrar às pessoas que eu tinha condições para jogar aqui. Simultaneamente eras o menino de Cascais, que só bebia sumo, tiveste ali uma introdução ao que é ser portuense, tripeiro e ao álcool, digamos assim, exatamente. Às refeições, naturalmente, mas já lá vamos antes de chegarmos aí, vamos conhecer o menino de Cascais e o menino que bebia sumo. Nasceste em Cascais há 40 anos, como é que foi a tua vida de miúdo e a tua relação com o futebol e com o desporto? Antes nasci em Cascais, mas num bairro muito humilde, com gente muito boa, e onde posso dizer que tive uma infância espetacular. Tínhamos um bom grupo de amigos, mais ou menos da mesma idade, depois tinha também os meus irmãos mais velhos, há quase 10 anos de diferença, que também jogavam, e muito por eles me puxaram esse bichinho do futebol, portanto, e pronto, como qualquer miúdo, jogar na rua,
pedrinhas de um passo, as balizas, e era ali que se fazia. Pronto, não havia as academias que há agora, e era, no fundo, era assim que jogávamos, ou jogar naquele, pronto, bairro contra bairro, criávamos torneios, e pronto, era assim que jogávamos, e muito também por influência dos meus irmãos mais velhos, o futebol, pronto, que depois, mais tarde, jogando ainda nos distritais, acompanhava muito, ia ver um jogo de um, depois ia ver na semana a seguir, o fim de semana a seguir, o jogo do outro, portanto, e gostava, pronto, e o bichinho veio daí. E começas a crescer nos anos 80 e se calhar a olhar para o jogo nos anos 80, nasces mesmo ali no limite dos anos 80, 90, a ver Maradona, ainda pequenino, mas ouvi falar de Maradona, a ver o Porto campeão da Europa, Madger, Futre, estou a falar de jogadores que jogam mais à frente do que tu, mas quais eram as tuas referências por essa altura? Sim, nessa altura era Maradona, pronto, e tive a felicidade de o conhecer, e para mim foi sempre um ídolo. Lembro, pronto, mesmo de miúdo, lembro perfeitamente do México 86, e pronto, esse ficou marcado. E desde aí, pronto, ficou o meu ídolo. E lógico, pronto, também vi o jogo essa final do Porto com o Bayern Munique, e foi espetacular, porque logicamente, como português, ver uma equipa portuguesa a ganhar, mesmo sendo miúdo, foi espetacular, e bom para nós, e para o Futebol Clube do Porto. E é mais ou menos por essa altura que começas a jogar futebol federado, não é? Por volta dos 9, 10 anos, no Cascais. Não, inicio num clube do meu irmão mais velho, no Grupo União Desportivo de Alcabidez, com 10 anos. Na altura, o Hugo Leal jogava lá também, jogámos juntos, e foi engraçado que estive com ele há pouco tempo. O Hugo também passou pelo exatamente, e falámos sobre isso, e das voltas que a vida dá, e depois encontramos mais tarde, depois já nas seleções, e foi ali que começou, muito pelo meu irmão mais velho que jogava lá na altura, e puxou-me, e comecei ali com 10 anos. E começaste como? Lateral, avançado, a jogar em todo lado? Engraçado, porque era um miúdo muito pequenino e magrinho, era só pele e osso, mas era muito rápido, e naquela altura o treinador até pôs-me a jogar a livre, porque era muito rápido e conseguia dobrar os centrais, e então comecei ali, faço ali 2 anos como livre. Foi ali que comecei. Como é que foi a tua formação, tua formação? Depois lembro que nos iniciados de primeiro ano, portanto, eu muito por causa do futebol, e reprovo no 6º ano, e ali, pronto, a minha mãe, pronto, como trabalhava empregada há dias, trabalhava muito, chegava muito cansada a casa, portanto também não tínhamos muito aquele apoio aquela cobrança de ter que dedicar muito à escola e de fazer os trabalhos de casa, portanto eu, como miúdo no fundo do bairro, o que eu queria era jogar à bola, e não ligava muito aos trabalhos de casa. Hoje é ao contrário, hoje com filhos já imponho mais esse... Eras malandro. E pronto, eu lembro-me que reprovo no 6º ano, e digo para mim mesmo, não vou deixar de jogar, acabou. Vou-me focar mais nos estudos, e foi assim. Fiquei um ano, por exemplo, acho que foi o iniciado primeiro ano, que fico sem jogar. Na escola, pronto, já jogava, e muitos dos meus amigos que na altura, depois de encontros no Cascais, puxavam muito para lá, anda, porque naquela altura também já mostrava muita qualidade, e eles puxavam muito, mas eu não, quero-me focar nos estudos, e não vou jogar. Pronto, e fico esse ano sem jogar, iniciado primeiro ano. Por tua opção? Sim. Não tanto gostei, por imposição, naturalmente, que a tua mãe te ia ter dado uma reprimenda enorme. Sim, eu não gostava, e pronto, e com razão, e por isso mesmo também não me senti bem, e acabei por parar um ano. E depois conseguiste fazer as duas coisas ao mesmo tempo já no Cascais? Sim, depois lembro-me, estou de férias, isto depois o meu segundo irmão mais velho, que eles têm um ano de diferença, jogava no outro clube local, em Cascais, e conhecia o treinador dos iniciados do Cascais. Portanto, eu nessa altura já era iniciado do 2º ano, lembro-me de estar de férias, estava em casa, e um dia o meu irmão chega a casa e diz: Paulinho, olha, estive a falar com o treinador dos iniciados do Cascais, e falei com ele, e eu disse-lhe que tinha o meu irmão mais novo que era iniciado, e que tinha muita qualidade, e podia jogar, podia ir para lá. Não sei, aquelas coisas, falou com ele, e eu não sabia. Minha mãe limpava a casa dele, pronto, eu também não sabia, e foi assim. E lembro-me de... Pronto, não queria, mas ele lá fez um bocadinho de pressão, e entretanto fui fazer as captações, pronto.
fui fazer a captação e logo no primeiro treino ele viu que eu tinha muita qualidade e acabou logo por dizer, Paulo, tu ficas aqui, pronto. E os teus irmãos tinham gosto nisso? Assim, tinham gosto em que tu mostrasses as tuas habilidades e as tuas capacidades? Sim, porque eles jogavam e não queriam que eu também, que eu ficasse, que eu parasse e então fizeram também muito por isso para continuar a jogar e o que é verdade, lembro de ir à captação e de ter muitos daqueles meus colegas amigos da escola e ficaram todos contentes porque eles ainda tentaram fazer com que eu fosse no ano anterior e não quis e pronto, e depois começou aí. Pelado ou sintético? Pelado, ainda pelado, não é? Aqueles peladões que hoje os miúdos não sabem, não é? Sorte é curioso, tu com 40 anos ainda sabes o que é ter jogado nos pelados. Durante quantos anos depois ficaste no Cascais? 3, 4 anos? Fico 3 anos, portanto faço... Não, 4 anos. Faço iniciado de segundo ano, com o treinador, com o Zé Santos, que depois, mais tarde, me leva para o Estoril. No teu segundo ano de júnior? Para o segundo ano de júnior. Portanto, eu faço iniciado de segundo ano, juvenil primeiro e segundo, júnior de primeiro ano ainda no Cascais, peladinho, e depois vou, porque na altura ele quando sai do Cascais, já depois desse ano de iniciado, ele sai para o Estoril já para treinar os júniores do Estoril, portanto ele depois já não podia levar, porque ainda tinha que passar pelos juvenis, então, mas sempre me acompanhava e como acho que, salvo erro, havia ali um protocolo entre o Estoril e Cascais, que todos os anos poderiam levar 2 ou 3 jogadores, e isso acabei depois de ser um desses, nesse ano de júnior de Nesse trajeto, continuaste a jogar a livro ou experimentaste outras posições? Começaste a ir já para a lateral já jogava na frente, portanto eu quando vou já para os iniciados do Cascais, portanto já jogava ali tipo extremo esquerdo ou 10, portanto já jogava lá na frente porque já era muito mais evoluído. Fez a direito nada? Tecnicamente, não, porque já era muito evoluído tecnicamente, continuava baixinho, mas tecnicamente era muito bom e fazia a diferença, no distrital que não era um campeonato muito forte, conseguia ali fazer a diferença por ter mais qualidade do que os outros miúdos. Estava aqui a ver, chegas ao Estoril com 18 anos, no segundo ano de júnior. O treinador da equipa principal, se não estou em erro, era o Isidro Beato, que te chega a convocar para o banco, ainda na segunda divisão, logo nesses primeiros tempos. Não profissional ainda. Nessa altura ainda não tinha assinado contrato profissional, mas indo um pouco atrás, nessa transição de Cascais-Estoril, onde no Estoril já se jogava no Nacional de Júniores e treinava-se todos os dias. E foi ali também um pouco, muito por influência do Zé Santos, o treinador na altura, que foi à minha casa, foi falar com a minha mãe, porque eu tinha a maioria das disciplinas, das importantes, era tudo de manhã, portanto eu ainda tentei... ainda fui à escola tentar mudar as importantes para a tarde, para conseguir conciliar, mas foi aí que tenho que dizer que devo tudo à minha mãe, porque foi ela na altura que me deixou seguir o sonho, com essa conversa com o Zé Santos, e que ele falou com a minha mãe e disse que eu tinha muita qualidade e tinha potencial e que podia me tornar profissional e ter uma boa carreira e foi ali naquele momento que a minha mãe olhou para mim e disse ok Paulinho, é isso que tu queres seguir o teu sonho, a mãe vai te deixar ir, mas se as coisas não correrem bem, sabes que vais ter que voltar aos estudos, assim, ok, claro, isso é de certeza, portanto, mas foi aí que depois, pronto. Tens também a possibilidade de assinar o teu contrato profissional. Sim, depois faço esse jogo de estreia pela equipa principal, já no último jogo de campeonato. Tinha feito, aí já jogava a ponta de lança nos Júniors, portanto, e lembro de terminar o campeonato com 15 ou 16 golos no Nacional de Júniors, o que para mim, já jogando com Sportings, com equipas muito boas, com mais qualidade, fiquei muito contente, saindo da distrital para o Nacional de Júniors e conseguir dar continuidade e fazer golos e jogar bem e daí também vir esse prémio também
de ser convocado para a equipa principal, ainda não sendo profissional e fazendo o meu jogo de estreia, o que para mim foi fantástico. Eu até estava aqui, quando estava a investigar, ia-te dizer, na altura o lateral direito titular era o Abel Silva, que tinha sido campeão do mundo em Riad, mas não era sequer a opção estar a pensar que podias ser concorrencial do Abel neste jogo, uma vez que jogavas a ponta de lanças e eras um goleador. No ano seguinte, fazes já 15 jogos, na segunda divisão, pelo Estoril, o primeiro deles com o Penafiel em casa, sempre como avançado? Sim, nessa altura, depois na transição, aliás, porque depois eu ainda faço aquele terceiro ano de júnior, exatamente, ainda faço, pronto, treinava nessa altura, já treinava com a equipa principal, pronto, e jogava pelos júniores quando não era convocado. E pronto, e lembro-me de fazer ainda esse ano, mas já como número 10, por exemplo, no Júnior já jogava como número 10, porque a bola muitas das vezes não chegava e eu baixava muito e acabei depois de começar a jogar ali como número 10 e depois na equipa principal eras o livro do 11 ou 7, ou pronto, variava ali um bocado ali nas posições. No meio deste trajeto, quando é que tu começas a recuar no campo? Não, mesmo... Ainda no Estoril? Não. Entretanto, nesse ano descemos à segunda B, com o Isidro eu não jogava muito, principalmente na primeira metade do campeonato ali, e é quando o Isidro sai em janeiro, salvo erro, e entra o Pietra, e foi com o Pietra que começa a jogar. Ele dá-me essa oportunidade já como número 8 e foi uma pessoa também muito importante no meu crescimento, porque como miúdo foi quando eu comecei a jogar com mais regularidade e chamava muitas vezes ao escritório dele para falar comigo e aconselhar-me e para não abrandar, continuar a trabalhar forte e pronto, para agarrar a oportunidade, e ajudou muito nisso, e tal como um dos adjuntos agora do Rui Vitória, o Sérgio Botelho também, que na altura jogava lá como médio centro também, e ele, pronto, lembro-me nessa altura, antes do Isidro sair, eu não jogava e pronto, andava triste porque queria jogar e não jogava, pronto, ia jogar para os Júniores, mas eu queria jogar na equipa principal e ele, pronto, eu lembro de uma altura dele me dizer, acabou por ficar comigo, ele dizia, menino, não te continua a trabalhar, não desistas, porque tu és um daqueles miúdos que no dia em que começares a jogar tu não vais sair mais. E lembro perfeitamente disso, e é verdade que quando, pronto, com a infelicidade do Isidro sair e com a entrada do Pietra, as coisas mudaram. Assim que eu tive a oportunidade, nunca mais saí. Paulo, mas nunca mais saíste de uma equipa que continuava nas segundas divisões. Tu, por esta altura, e quando vais para o Vitória de Setúbal em 2001, o Vitória está na segunda divisão. Por esta altura achavas que para ti atingir o limite era conseguir chegar à primeira? Não pensavas em Champions, se calhar? Não, nem pensar nisso, pronto, porque já ainda na fase de Estoril, quando sai o Pietra, depois entra o Rui Águas, entra o Rui, e lembro que é uma altura em que fazemos 4 jogos, os primeiros 4 jogos de campeonato, e eu vou para a tropa, vou cumprir serviço militar, portanto eu tive 6 meses de tropa. Pois em 10 vezes tempo, exatamente, Polícia do Exército, exato. Regimento de Lanceiros, fiquei ali na calçada, ali na ajuda, e tive 6 meses ali que foram complicados para mim porque me impossibilitou de jogar, e lembro de ter feito os primeiros 4 jogos como titular. E eu lembro de chegar no domingo, depois do jogo, jogámos salvo erro no Barreirense, e lembro de chegar ao balneário já no Estoril e pedir a um colega da equipa, ao Barotti, para me rapar o cabelo, portanto, e na segunda-feira tinha que me apresentar no quartel, portanto, e ali depois acabei por perder ali 6 meses. Experiência da tropa ali no meio? Sim, foi complicado porque estava numa fase em que jogava e estava bem e queria dar essa continuidade, e para mim foi um pouco complicado, logicamente, que me atrasou um pouco nessa continuidade, mas o que é verdade é que também ganhei uma experiência muito boa, conheci gente de todo o lado do país, e ainda hoje 3 ou 4 deles ainda mantemos contacto, e isso acabou por ser também um pouco uma boa experiência no sentido de um pouco de organização, de arrumação e tudo que é preciso ter na tropa, pronto, e no fundo, pronto, também ganhei um pouco de experiência nisso.
não deixa de ser curioso, porque tu foste ali um tiro no meio de milhares, porque escolhidos para ir à tropa naquela altura era um em muitos, não é? Eu sou mais velho de 7 anos e passei à reserva territorial, porque havia só um que ia no meio de muitos, não é? Não, mas para mim foi um pouco arriscado, porque terminava o contrato, o Estoril na altura queria renovar o contrato comigo, eu naquele ponto não queria ainda renovar, queria esperar mais um pouco e fiquei também ali, ok, vou estar aqui 6 meses, porque foi de setembro a março e assim, ficar 6 meses sem jogar podia também complicar um pouco a minha vida, porque estava em final de contrato e se calhar depois nessa altura o clube poderia não querer renovar e ficava ali numa situação complicada, ainda por cima sem empresário, então jovem, é muito complicado. Mas o que é verdade é que lembro, estou na tropa, primeiro mês só treinava ao fim de semana, 2 dias antes ou 3 dias antes do juramento de bandeira, por exemplo, recebo a convocatória para ir à seleção sub-20, em que eu não jogava, portanto, e não esperava, portanto, não esperava, e depois até o capitão até foi um bocadinho duro comigo, porque eu, quando fui, não disse que era jogador profissional, e ele então deu-me uma dura a dizer que eu tinha que dizer que era jogador profissional, porque como ia treinar, podia-me magoar no treino e depois chegar ao cortar, porque a gente fazia fazíamos ali muitas situações, dávamos muito tempo em pé, fazíamos, depois, logicamente também tínhamos a parte da educação de física e tínhamos outras atividades, então passámos muito tempo, exatamente, passámos muito tempo em pé e então eu lembro dele me ter dado uma dura e de perder o primeiro estágio de seleção, em que eu também não sabia, mas como é que eu sou convocado em um jogo, como é que é possível ser convocado? Alguém andava de olho em ti? Não sei, e o que é verdade é que lá me deixaram sair, fui ao segundo jogo, lembro na altura foi quando começam as equipas B, e lembro que era o jogo até era a seleção sub-20 contra o Benfica B, no Estádio Nacional. Quem era o treinador do sub-20? Na altura, Josualdo. Josualdo Ferreira. Josualdo, exatamente. É uma coisa que eu não sei, na altura estava com o Rui Águas, a relação com não sei, às vezes também nunca cheguei a perguntar, porque achava estranho, como é que é possível estar a cumprir serviço militar e ser convocado para a seleção, mas o que é verdade é que faço esse jogo, depois só começo a ser convocado todos os meses e depois já na entrada da preparação para o torneio de Toulon, em que também vou, e lembro de uma altura que o Josualdo me dizia depois de um treino, ele assim, Paulinho, tenho que dizer uma coisa, estes gajos vão ter também ali todos à tropa, porque eu não tinha, e lembro nessa fase já depois do juramento de bandeira, de ir todos os dias a casa, já podia ir todos os dias a casa, ia às 5, ia a casa e regressava no dia a seguir logo de manhã. E só treinava num canto do estádio, no estádio Estoril, num canto com a luz da secretaria, portanto era ali que eu fazia o meu treininho e até o tempo começar a melhorar e de poder já usar um pouco mais E depois surge o Vitória, como é que surge aqui o Vitória? O Vitória surge, no momento ali em que sai em março, consigo acabar bem o campeonato, acabo forte, sou convocado para o torneio de Toulon, fazemos um bom torneio de Toulon, perdemos na final de penaltis com a Colômbia, já ali surgem já algumas situações, já há uns empresários também, porque na altura não tinha empresário, já vi com clubes, só que eu, muito antes de acabar o campeonato, já o Rui Águas já estava no Setúbal, tinha sido em janeiro para o Vitória e lembro dele me telefonar e fui ter com ele ali à praia de Carcavelos e conversámos e ele disse, Paulo, olha, eu não sei se vou conseguir manter o Setúbal na primeira divisão, mas independentemente do que acontecer, na primeira e na segunda, quero que venhas para o Vitória e fazer parte do meu projeto para a próxima temporada. E assim foi, dei a minha palavra e manti. E no ano, nessa passagem para o ano seguinte, vou para o Vitória, mais o Nelson Veiga. O Rui Águas começa a temporada, mas não termina. Não, nessa altura vou, porque no Estoril já jogava como extremo esquerdo, vou para o Vitória como extremo esquerdo, e na altura jogava o Fernando Mendes atrás. Fazemos, acho que salvo erro, os 6 primeiros jogos de campeonato e o último, acho que foi na Vila do Conde, Correio Ave, e há a paragem para a seleção. Portanto, temos 2 jogos de seleção, acho que foi a República da Irlanda, Holanda, e é nessa semana que o Rui Águas sai e pronto, é depois quando eu já estou na seleção e entra o Jesus, pronto, bem a notícia que é o Jesus que vai para o Vitória. E é com Jesus que sobes no último jogo, Vitória 2-1 contra a Naval à primeira Exatamente, divisão. Mas para te explicar que foi nessa altura em que a minha vida acaba por mudar,
porque é ali nesse jogo de seleção, já com o Agostinho Oliveira, fazemos estes 2 jogos de qualificação para o Europeu, na Suíça, e faço o primeiro jogo contra a República da Irlanda a médio, jogava ali médio centro, número 8, e no segundo jogo o Ricardo Esteves, que era o lateral, tinha levado um amarelo no jogo com a República da Irlanda, já tinha um antes, e era 2 amarelos, cumpria-se um jogo de castigo, entretanto ele não podia jogar na Holanda, e é quando o Agostinho chega ao pé de mim e diz: Paulo, preciso que me ajudes no grupo, dentro do grupo, tu és aquele que a nível tático podes ajudar a jogar ali naquela posição. Assim, professor, estou aqui para ajudar, não tem problema nenhum, pronto, e acabo por fazer esse jogo a lateral direito, em que empatamos um igual, e quando regresso ao Vitória, já com o Jesus, portanto ele está nessa semana a preparar o jogo para o fim de semana, e quando me dá o colete, dá-me o colete, tu miúdo lateral direito, e eu a querer explicar assim, não, mister, mas antes agora jogaste na seleção lateral direito, e agora estás-me a dizer, não, mas foi para, não, mas estiveste bem, ficas aí. E foi assim que a minha vida dá. E com o Jesus era a experiência de Fernando Mendes à esquerda, a tua versatilidade à direita, 23 anos, estavas ali a começar a espreitar mais altos voos, ainda nem tu sabias, sobem de divisão e depois ficas na primeira divisão, também um ano com o Vitória, num ano em que fazes 36 jogos e um golo, nesse segundo ano já como lateral, já titularíssimo, e na primeira divisão, que é quando surge depois o Futebol Clube do Porto. Surgiu só o Futebol Clube do Porto ou surgiram depois outros? Isto para ir um pouco atrás nessa época da segunda liga, na subida, portanto sofri um pouco nos jogos iniciais da lateral direito, mas depois muito também pelo Jesus, o facto de me ter ajudado também, dele próprio me chamar ao escritório, no quadrozinho tático, a explicar-me o que é que eu tinha que fazer, quando a bola estava num lado, fechar por dentro, isto e aquilo, um contra um, de mostrar ao extremo a parte de fora, e aquelas coisas todas, de não ter medo portanto, de pressionar, de apertar, porque eu dava muito espaço, tinha medo de ser batido, então dava muito espaço, e muitas vezes no treino ele ficava muito pelo meu lado para me ajudar, pronto, mas o que é facto é que tu tens que automaticamente, porque se continuas a cometer erros, sabes que vais sair, não tens hipótese, ainda mais miúdo, não é? Eu sabia que não tinha que cometer o menor número de erros possíveis, e ter que absorver exatamente tudo o mais rápido possível, porque senão, pronto, sabia que deixava de jogar. Mas pronto, e nesse ano acabamos por subir na última jornada, já mesmo pertinho do fim, e acaba o campeonato com 34 jogos e 0 amarelos. Faço um campeonato limpo, coisa que eu também não sei explicar, mas pronto. E depois nesse ano de subida, portanto, há uma proposta do Sporting para ir para o Sporting, mas onde não se chega ali a acordo. E onde o presidente, o Jorge Góes, foi fantástico e chamou-me e explicou-me também que os valores apresentados pelo Sporting não coincidiam com a minha qualidade, e por isso mesmo não terem aceito a proposta, e pronto, e disseram: Paulo, não te queremos cortar as pernas, mas sabemos que era uma boa oportunidade para ti, mas também achámos irrisório os valores apresentados pelo Sporting, e por isso mesmo não aceitamos, e fiquei mais um ano. E pronto, e depois é no ano a seguir, mas já com o Fernando Mendes, que eu tenho que mencionar aqui, o Fernando Mendes, que a uma certa altura do campeonato me dizia: Paulo, atenção, que o Porto está a observar, eu já estou a falar com eles, já falei com eles isto e aquilo. Eu disse: Fernando, não me digas nada, deixa-me depois a pôr mais pressão, porque eu queria estar a jogar tranquilo, não queria pensar nisso, e então ele dizia muitas vezes: mas olha, se fores para lá, 5%, ok? 5% dizia ele. Não, mas foi assim, depois, já mesmo antes de acabar o campeonato, estou em Cascais e recebo uma chamada do presidente, de Jorge Góes, a dizer: Paulo, olha, vem ter comigo a Lisboa, que eu preciso falar contigo, e pronto, é quando ele me diz: Paulo, olha, só para dizer que chegámos a acordo com o Porto, só que pronto, tínhamos ali um problema, que era o facto de eu, nessa altura, um pouco contra a minha vontade, porque estava bem, estava tranquilo, e pronto, tinha muitos empresários a ligar-me, e muitas vezes já não sabia o que é que havia de fazer, e pronto, um pouco também contra a minha vontade, acabei por assinar com o Veiga, e pronto, havia esse problema de relação Veiga-Porto, e pronto, havia essa situação, mas onde eu, logicamente, disse ao Presidente: o Presidente, por mim eu vou, não quer dizer, não vou perder uma segunda oportunidade
por causa da relação de empresário com o clube, portanto, vamos embora, vou embora, nem vou olhar para trás, quer dizer, o comboio não passa 2 vezes, não é? Então tenho que aproveitar e foi assim que surgiu essa... E chegamos àquele momento da tua apresentação, Exatamente. que já contamos aqui no início, exato. E o momento a seguir à tua apresentação é tu ires de férias, porque a tua apresentação é em maio, e regressares para o Lago dos Tubarões, porque regressa o Jorge Costa, está cá o Vítor Bahia, há muito jogador, Paulinho Santos, secretário, que era teu concorrente à direita, muitos históricos do Futebol Clube do Porto recebem aqui para dar início a uma pré-temporada que era muito importante. O Porto vinha de 3 anos sem ser campeão. Tinha ganho taças, mas não era campeão há 3 anos e, portanto, sentia-se esse peso ao começar a temporada. Sim, e pelo facto de haver algumas entradas também e provavelmente muitos dos adeptos se calhar torcerem o nariz e eu também vindo um miúdo no fundo de um Vitória de Setúbal para substituir um Ibarra, que era um jogador já com mais experiência e eu sabia dessa... Contra quem jogaste depois a final da Champions. Exatamente, mas eu sabia dessa responsabilidade e tenho de ser honesto que vinha também um pouco com medo. Vinha um pouco com medo, porque não sabia o que é que iria encontrar, mesmo dentro do balneário, com grandes nomes, e vinha um pouco com medo. Tenho que ser honesto, vinha um pouco com medo. De qualquer forma, também já tinhas tido Jesualdo, portanto já tinhas tido ali uns bons mestres. Sim. Mourinho. Sim, exato. Já tinha tido a felicidade de conhecer o Mourinho num treino em Setúbal, na altura, já com o Jesus, que se fazia ali à sexta-feira o treino de manhã e à tarde era reunião e banhos e massagens, portanto, e foi ali depois do almoço, eu fui com um grupo de jogadores a almoçar e quando chegamos ao estádio estacionámos e na altura estava o Mourinho a falar com o seu pai e onde cumprimento e já nesse cumprimento onde ele me diz: Paulo, tens que sair daqui, não podes ficar aqui no Vitória, portanto, ele ficou logo aquela... onde lhe disse que iria fazer por isso, que era essa a minha ideia de trabalhar para poder dar um salto e depois acabámos por nos encontrar aqui no Porto e onde para mim foi um pouco esse choque a nível de treino, de organização, de chegar ao campo tudo ali montadinho, tudo ao detalhe e para mim foi uma... Vocês treinam um centro de treinos do Futebol do Porto e acima de tudo fazem um estágio que todos dizem que foi fundamental. Sim. Foi fundamental para fortalecer o espírito de grupo, foi fundamental para escolher o capitão de equipa, o Jorge, o Vítor, já nos contaram aqui também essa história. Foi importante para os mais jovens perceber que o Jorge e o Vítor se entendiam em relação a isso. Como é que foi esse estágio em que, acima de tudo, foram ganhando tudo e tu foste cimentando uma posição? Sim, é verdade. Eu ali miúdo, portanto, daquilo que eles decidissem fazer, eu ia sempre atrás. Portanto, eu, como miúdo, assim, não vou estar aqui. Portanto, queria almoçar ali, vamos embora. Portanto, eu ia no barco. Como miúdo, não havia muito para inventar. Eras mais tímido de todos dos que entraram, entre Nuno Valente, Maniche, Pedro Emanuel e Maniche, já mais... Sim. Pronto, se calhar ali o César também, que tinha vindo do Belenenses. Mas era um pouco assim, a minha maneira de ser muito mais reservado e, portanto, eu ia atrás. Portanto, mas nesse estágio foi fantástico porque houve esse almoço, portanto, houve esse dia livre em que decidimos ir todos. Fomos todos a almoçar, fomos e foi espetacular. E onde voltámos todos juntos e a partir dali houve essa... E isso também eu notei no balneário quando cheguei, porque também vinha um pouco com medo, com esse receio do que iria encontrar dentro do balneário com grandes nomes e como é que eles iam ser comigo e não sabia muito bem, mas fantástico. Portanto, cheguei e meteram-me logo completamente à vontade, miúdo, aquilo que tu precisares, Paulinho Santos, o secretário, o Jorge, o Vítor, o próprio Capucho, aquilo que tu precisares, sabes, estás à vontade, portanto, ter-me logo, e aí fiquei logo, não sei, senti-me logo em casa, Paulinho, falavas há pouco, o Jorge Costa disse-nos, quando tivemos também a conversa sobre a carreira dele, que a mística não tem a ver com o facto de se nascer no Futebol Clube do Porto, tem a ver com a forma como tu depois absorves aquilo que é a cultura do Futebol Clube do Porto. Curiosamente, essa equipa que depois é campeã da Europa, não faltava gente de Lisboa, tu, o Costinha,
o Nuno Valente, o Maniche, portanto, e todos absorveram, é inegável que todos absorveram essa mística, que se criou muito à mesa. Nem todos os grupos são iguais, mas esse dava-se muito bem à mesa. Não, foi espetacular, foi espetacular. Tenho que dizer que foram 2 anos fantásticos, o grupo excelente, e não sei se fala-se dessa mística, mas isso criou-se logo de início, e se calhar muito também pela personalidade de cada um, e pronto, e como eu estava a dizer, Rui, cheguei miúdo e eu ia atrás. Portanto, eu lembro que foi na altura em que pronto, venho para o Porto, também começo a viver junto, na altura com a minha namorada, hoje esposa, e lembro-me de chegar a casa e dizer, olha, amanhã temos um almoço de equipa, e ela me dizia, pronto, tu vais chegar às 500 e vais chegar às 500, mas havia essa união, e mesmo jogadores que tinham, sei lá, coisas para fazer, alguma reunião, aquilo, não falhavam o almoço, portanto, todos iam ao almoço, e pronto, e a partir daí essa relação, foi crescendo, e pronto, e muito sucesso também, acho que vem muito dessa união, dessa amizade, muitas vezes criada por esses almoços. E estavas a falar de maturidade, tu tiveste aqui a introdução. Sim. Também já há pouco dizia, tiveste de beber o teu copinho de vinho, não estavas habituado, mas teve que ser. Não estava habituado, porque pronto, muito da maneira como cresci, o meu pai é alcoólico, e pronto, e existia muita coisa que não, pronto, que é muito difícil para mim de ver e assistir, portanto, e desde aí não bebo, por exemplo, acho que foi mesmo quando vim para o Porto, comecei, lembro de experimentar um copo de vinho, ou era uma assim, brincadeira, não era? Mas não bebia muito, exatamente, não bebia muito. Aliás, eu saía com os meus amigos, e eu na altura não tinha carro, mas tinha carta, e era eu que conduzia, porque eles bebiam, e eu bebia sempre a minha Coca-Colazinha, porque não gostava mesmo, e não queria também. E pronto, mas foi aqui, lembro do primeiro almoço de equipa. Eu peço a minha Coca-Colazinha, tranquilo, como sempre, mas lembro perfeitamente, o Jorge ficava sentado na cabeceira, ficava sentado a ver tudo, e lembro quando vem a bandeja com a garrafinha de vinho, aquela coisa toda, e vem ali uma garrafinha de Coca-Cola ali no meio, e estou a ver, parece hoje, né, que estou a olhar para o Jorge assim meio de lado, assim para ver, e ele a acompanhar o empregado, só para ver onde é que aquela garrafinha ia cair, e pronto, assim caiu à minha frente. Ele disse, eu logo assim, miúdo, como é que é? Queres ser jogador a ver Coca-Cola? Amigo, Coca-Cola fora, vais beber vinho, então, mas que é isto? Então vais para aqui. Então pronto, e foi, e acabou a partir dali, nem Coca-Cola, nem vela, pronto. E foi assim, E foi uma das fases da culturação. Curiosamente, exato. Eu creio que foi o Maniche que nos contou essa tua história, porque todos estavam a certa altura do olho na Coca-Cola, e em tipo que sabiam o que é que ia acontecer a seguir. Exato. O que foi acontecendo foi jogar, cimentares a tua posição e estreaste no estádio das Antas. Já nem estou a falar do dia da apresentação, estou a falar do primeiro dia em que jogas com o estádio das Antas a sério, cheio, para competição. Não correu nada bem à equipa, foi 2-2 com o Belenenses, mas o José Mourinho também já nos disse aqui que, apesar do 2-2, ficou com a ideia de que essa equipa ia ser inquebrável. Sim, é verdade. Não começámos bem, mas vínhamos de um trabalho fantástico de pré-época, onde ganhamos quase todos os jogos. O torneio último foi um torneio em Paris. Sim, em Paris também tivemos muito bem, e pronto, mas tivemos esse pequeno tropeção logo no início, mas acho que ali também nos acordou, e a partir dali pronto, foi o que foi, mas estivemos bem nesse jogo, pelo facto de termos empatado, mas acho que mostrámos também atitude e um pouco dessa garra do Porto, que eu sabia também quando vim para aqui que tinha que mostrar, porque quando vim já vinha um pouquinho já, como a dizer, já vinha um pouco já com a lição, e já sabia muito Tinha-te estudado onde é tinha o facto de um Fernando Mendes que tinha passado aqui por esta casa, e também de me explicar um pouco não só essa mística, mas o facto de me dizer também, podes não jogar bem, mas tens que dar tudo. Portanto, eu também sabia muito bem para o que é que... E ainda por cima tinhas a concorrer contigo por lugar, um jogador que, estando próximo do fim de carreira, era daqueles que davam tudo, não é? Claro, o secretário, e também, no fundo, tenho que agradecer muito a ele, porque ajudou-me bastante também, mesmo sendo
concorrente, e jogámos na mesma posição, mas sempre me ajudou muito também nestes 2 anos de Porto. Paulinho, depois visto outra vez metido numa confusão, não tu, mas indiretamente. Empate com o Belenenses, jogo no Bessa, difícil, depois de não ter ganho em casa. Por essa altura, o Boa Vista tinha sido campeão há 2, 3 anos atrás, era um Boa Vista muito forte. O resto dos jogos com o Porto acabavam quase sempre 1-0 para o Porto, mas não mais do que isso, era 1-0 e era a medida dos jogos com o Boa Vista. E há aquela questão com o Vítor Bahia, que acaba por não jogar esse jogo. Vai o Nuno para a baliza e o Porto ganha. Sentiram que era aí mais uma pequena pedra que vos surgia no caminho, porque não era só do Vítor, aquilo que significava o Vítor acabava por tocar a todos. Claro, não é? claro, e mesmo nós jogadores, não é? sentimos isso, e eu principalmente porque estava que estavas ali próximo, eras dos primeiros sempre a receber a bola, não é? Sim. Não, mas mesmo pelo facto de ser parceiro de quarto do Vítor e de ter assistido àquela situação e mesmo para ele que também custou muito o facto de não jogar esse jogo, mas pronto, uma decisão do treinador, do Mourinho, o Vítor já tivemos contou aqui exatamente já contou, essa história. não preciso de... Tu has de ter ficado ali um bocadinho exato, pronto, não é? Eu como miúdo, logicamente, pronto, fiquei no meu canto e apenas a ouvir e pronto, e ficou por ali, não é? Mas o que é verdade é que era um jogo importante contra um Boa Vista, que sabíamos que jogar na sua casa que não iria ser fácil, e lembro-me desse jogo até de ter jogado no meio campo. Acho que faço o jogo, jogámos ali, acho que fazemos ali, jogo no meio campo ali a fazer aquele diamantezinho ali do meio campo, pelo lado direito, e onde ganhamos 1-0. E pronto, e a partir dali acho que a equipa cresceu, e nesse jogo também por causa dessa rivalidade e da maneira como foi, e que não foi um jogo fácil, e ali também mostramos muito essa união e pronto, e garra também. E uma das fases desse crescimento é o vosso começar a ultrapassar etapas nas competições europeias. Sim. Tu nas competições europeias és recordista de minutos, só não jogaste os minutos todos contra o Polónia no jogo fora, porque já não era necessário, porque tinha ganho 6-0 em casa. Sim, acho que tenho um jogo, desculpa. Não, tenho um jogo também, acho que uma segunda mão, em que eu não vou por causa da acumulação por causa de amarelos. Desculpa, com o Denizli Sport, que era para limpar. Exatamente. Tens razão. Estava aqui a ver agora os jogos. Vocês vão ultrapassando etapas a pensar que podiam chegar à final. Estou a falar nesta fase da temporada. A prioridade absoluta era campeonato, e depois o que viesse nem pensavam nisso. Sim, o campeonato era sempre a prioridade. Mas pronto, depois é aquilo que a gente diz, ao mesmo tempo em que vais avançando na competição, chegas a um ponto em que acreditas, sabes que tens um plantel com muita qualidade, e a confiança era tanta que se fazia, pronto, sentir essa não só vontade, mas essa confiança de que poderia acontecer, não é? Mas lógico, tu não pensas que vais e entras numa prova desta e que vais ganhar logo de imediato, não é? Ao mesmo tempo que vais avançando na competição, vais sentindo, vais tendo essa... Vocês eram os esmagadores, 6 ao Polónia Varsóvia, 6 ao Denizli Sport, 0-0 ao intervalo, 6-1 na segunda parte, foram ultrapassando etapa a etapa, e tu fazias, estava aqui a ver, há pouco falavas de jogos limpos, tu fazes 47 jogos, 1 amarelo. Neste primeiro ano, que era incrível, não é? Sim, não sei explicar, é difícil, não é? Mas pronto, não sei, talvez pela minha maneira de ser, da maneira como se calhar, não é que não fizesse faltas, fazia, mas se calhar da maneira como eram, da maneira se calhar como eu após a falta também pedia desculpa ao árbitro ou mesmo ao adversário, e pronto, ia passando. Mas o que é verdade, ter os 47 um amarelo é qualquer coisa de... Não é normal, não é normal. Não, principalmente para a eficácia, sim, porque exatamente. podias não ver amarelo e os jogadores passarem por ti, mas não passavam, a eficácia aqui é que conta. Paulo, porque jogava essencialmente, há pouco falaste do diamante que foi utilizado, principalmente no segundo ano, mas nesse primeiro ano em alguns jogos importantes, como o jogo com a Lazio Cá, o jogo com Boa Vista, o jogo da final, mas no essencial o primeiro ano era 4-3-3. E do teu lado à frente tocava-te
ora Derlei, ora às vezes Capucho, dependendo da forma como jogavam, uma vez que o Postiga jogava mais ali pelo meio. Como é que o Derlei tocava, às vezes também ia para a esquerda, Capucho é que jogava à direita. Como é que era esta tua sintonia, principalmente com o Capucho? Não, com o Capucho fantástico, não? Com o Capucho era daquelas situações em que, pela sua qualidade, que era um jogador fantástico, tecnicamente muito forte e mesmo até protegendo a bola, era difícil de tirarem-lhe a bola. Eu muitas vezes eu já lhe passava a bola e ao mesmo tempo eu já arrancava, porque eu sabia que eu podia lhe passar e que ele não perdia a bola. Portanto, eu já ia, muitas vezes depois havia aquela combinação com o Deco, que a bola chegava ao Deco, eu já ia embora e a bola chegava à frente. Portanto, não tinha aquele receio de jogar e ao mesmo tempo não posso ir já porque ele pode perder a bola e depois eles automaticamente partem para o contra-ataque. Portanto, eu já jogava quase que de olhos fechados. Eu jogava a bola pela qualidade. Eu jogava porque sabia que ele não perdia a bola. Portanto, isso também ajudou muito e muito dessa minha liberdade de ir e de atacar porque sabia que com ele seria mais fácil, porque eu tocava e ia embora. Portanto, eu já nem pensava duas vezes e muito pela sua qualidade e isso ajudou-me muito também nesse primeiro ano. E quando é que sentiste que os adeptos olhavam para ti como jogador crescido, lateral direito, sempre discreto, lá está, sempre discreto, não eras muito de protestos, não era muito fazer faltas ou ver amarelos, ganhavas muito na velocidade, na antecipação, na qualidade, nos carrinhos, cruzavas, fazias tudo discretamente e foste caindo também no gosto dos adeptos do Porto. A mim, o meu foco principal era jogar, era continuar a jogar, dar essa continuidade e saber que tinha que jogar bem e eu não ligava muito, o que eu fazia era muito fazer o meu trabalho e ir para casa e não, às vezes sentia esse carinho das pessoas na rua, mas também muito pela minha maneira de ser, muito tranquilo, muito discreto, queria fazer o meu trabalhinho, ir embora e estar tranquilo, mas ao mesmo tempo ia sentindo esse carinho das pessoas e hoje acho que sinto mais porque, não sei, quando venho à cidade... Já não passas despercebido na rua. Mas acho que dá mais valor a esse carinho das pessoas, porque obrigado por tudo aquilo que fizeste pelo Porto, portanto, há esse conhecimento e uma pessoa, pensando que não... gosta também de ouvir e de sentir esse carinho das pessoas, mas não sei, mas em miúdo o que eu queria era jogar, queria jogar o máximo possível, queria dar tudo, queria melhorar e portanto não ligava muito a essa parte dos adeptos, porque eu também sabia dessa responsabilidade que eu tinha de ter que mostrar, vindo de um clube mais pequeno, em condições completamente diferentes, onde lutava para não descer, chegar a um clube lutar para ser campeão, portanto, onde a pressão é totalmente diferente, e era somente isso que eu pensava, era trabalhar, recuperar, jogar e não ligava muito a isso, mas dava para sentir, logicamente, à medida que vai jogando e a equipa jogava bem, estávamos bem e logicamente não só comigo, mas acho que com todos via-se esse carinho do público. Paulo, chega à altura das decisões, depois de uma primeira derrota no campeonato ao fim de 25 jogos, foi na Madeira, o Porto perde 2-1, mas mesmo assim, quando vai à luz, 2 jornadas depois desse jogo, leva 10 pontos de avanço, já o Mourinho contou aqui com muita piada, não é? Porque se fez desse o jogo do título e o Porto tinha 10 pontos de avanço, saiu de lá com 13, é aí que tu te sentes campeão. Não, a gente sabia que íamos ganhar, independentemente, mesmo perdendo esse jogo, a gente, de certeza absoluta, ganhávamos o campeonato, da maneira como jogávamos, da confiança que tínhamos e sabíamos que estavam a fazer tudo para tentar destabilizar um pouco, mas connosco nessa altura não havia hipótese, a confiança era tanta e sabíamos que íamos ganhar o campeonato. Mas foi engraçado esse facto de termos 10 pontos e darem muito mais atenção ao Benfica, ao facto de se ganharem 8 e as coisas, se calhar, já vão ser diferentes, mas independentemente do que acontecesse nesse jogo, acabamos por ganhar e acabar logo ali com essa... E poder-se dedicar à UEFA, porque na UEFA surge também, por essa altura, uma derrota importante, que é a derrota com o Panathinaikos em casa, e aí o Mourinho também já nos disse que sabia que ia ganhar, aliás fez questão de dizer isso ao Cheinho, não foi no fim do jogo das Antas, e aos adeptos do Porto, e de vos dizer no balneário, também alguém já contou aqui que no balneário vos disse, hoje quero que vocês vão jantar com as vossas famílias, porque nós vamos ganhar lá. Como é que vocês viviam esses momentos, acreditavam piamente
na vossa capacidade. Só se pode fazer isto se acredita piamente, porque senão Sim, claro, são palavras levadas pelo vento. Sim, Rui, mesmo perdendo o jogo, acho que estivemos bem, jogámos bem e pronto, acabamos por não marcar golos, mas sentia-se isso. Logicamente que havia essa situação de perder em casa e termos que ir jogar fora e ter que ganhar lá, ou mesmo empatar, levar o jogo para prolongamento. Mas havia essa confiança e pronto, e depois havia também essa parte do misto de Mourinho, dali naquela situação, se calhar estávamos um pouco tristes e aquilo, então dessa parte psicológica de não, vamos embora, ganhar nas famílias, embora levantar a cabeça, vá, siga, pensar já no próximo e lá vamos ganhar. E pronto, e foi assim, mas acho que é mesmo por essa confiança que havia, a maneira como jogávamos. Não sei explicar, Rui, não sei explicar. Era aquilo que eu também já ouvi aqui, alguns dos que vieram aqui dizer que havia essa situação de irmos para os jogos e dizer por quantos é que vamos ganhar, portanto havia essa confiança tão grande na equipa que sabíamos que podíamos ir lá e ganhar o jogo. Isto acontece um bocadinho, agora estava a lembrar-me, estavas a dizer isso e a lembrar-me do que tu contavas com o Capuz, quando tu olhas para a frente ou para o lado e percebes que ao teu lado está alguém com tanto ou mais valor que tu. Sim. Na posição que faz, não é? Porque havia uma confiança quase ilimitada nas capacidades do outro. E sabiam, por exemplo, também já aqui ouvimos dizer que se houvesse uma dificuldade extrema, mete a bola no Deco, que ele segura o jogo. Sem dúvida. Não havia nunca uma falta de solução? Vocês nunca se sentiram bloqueados num jogo? Não, acho que não. Pronto, havia essa situação, porque sabemos nesse primeiro ano o Deco faz uma época fantástica e sabíamos disso, da qualidade do Deco e mesmo quando nós queríamos respirar um pouquinho, sabíamos que jogando no Deco que ele não perdia a bola ou ganhava uma falta e nós conseguíamos respirar um pouco. Não sei, mas havia uma confiança tão grande e as soluções também que tínhamos. Jogadores que sabíamos que vinham do banco, vinham acrescentar algo e vinham com vontade e a equipa não perdia qualidade, portanto havia essa confiança, logicamente que o Deco ainda mais pela sua qualidade e o facto de deixar-nos também respirar um pouco em momentos um pouco mais complicados, que não foram muitos, mas quando o tínhamos também sabíamos que com ele... Panathinaikos é talvez dos mais complicados. Sim. Estou aqui agora a falar dos 4 jogos finais em termos de competições europeias do primeiro ano, que são absolutamente brilhantes. A reviravolta na Grécia, depois os 2 jogos com a Lazio e a final. Vamos 1 a 1, começando pela reviravolta na Grécia. O Panathinaikos não jogou no Olímpico, jogou no seu estádio, que é um autêntico inferno, e que vocês conseguiram levar o jogo para prolongamento e ganhar como previsto. Sim, exatamente, correu tudo bem, num ambiente muito complicado, um campo pequenino, com os adeptos ali em cima. Lembro perfeitamente isto não me recordo se tinha estado a chover ou não, sei que o campo estava molhado, fizemos o aquecimento ali junto a uma baliza, portanto, e junto à grade, portanto, e lembro de fazer o aquecimento ali, e eles a insultarem-nos e mesmo a cuspir, para mostrar essa, já mesmo para... Sim, mas nós sempre mantivemos a calma, sempre tranquilos e acho que isso ainda nos deu mais força. No fim, pelos adeptos do Panathinaikos, que não é coisa... Exatamente. Foi, mas foi fantástico da maneira como eles, desde o primeiro minuto ao último, sempre a puxar pela equipa, mesmo já com 2-0 e depois essa situação no final do jogo onde fomos ali ao centro agradecer e eles bateram palmas. Também acho que eles próprios viram também a qualidade do Porto e se calhar por isso mesmo também aplaudirem-nos, o que ficámos também um pouco surpreendidos, mas foi bom para nós. Depois de 2 jogos que eu diria sublimes para ti, consideras também que o Porto Lásio é o jogo quase perfeito? Não fosse o golo sofrido logo aos 4 minutos, mas eu diria dos 4 minutos para a frente, o jogo quase perfeito. Sim, eu acho que sim. Tivemos aqui jogos bons também no Dragão, mas acho que esse foi aquele que se calhar que mais marcou, não sei. O facto de começar a perder, mas depois o terminar com 4-1, acho que há uma Lazio, não é todos os dias, não é fácil e mais uma equipa italiana que normalmente são sempre mais complicados de sofrerem golos, sofrerem muitos golos
E só não marcámos mais porque não calhou, mas fizemos um jogo fantástico nessa noite. Depois és campeão contra o Santa Clara, o teu primeiro título, 5-0 em casa, estava anunciado. É mais a questão aqui, como é que tu viveste a festa? Depois de um trajeto de um ano de primeira divisão no Vitória e os anos anteriores de segunda divisão, ao teu segundo ano de primeira divisão, campeão, e a jogar sempre. Sim, quer dizer, tinha vivido ali uma situação no Vitória, de subida de divisão e pronto, campeão foi, da segunda, exatamente, não é? Mas foi, nem fomos campeão de segunda, mas subimos de divisão, mas a festa, portanto, parecia que tínhamos ganho, não é? E sentir essa festa é bom e sabe bem, mas depois chegar a um Porto e ser campeão nacional, coisa que eu tinha esse sonho de menino, de chegar a um grande e de ganhar troféus importantes, mas para mim logo no primeiro ano e ser campeão e jogando quase praticamente todos os jogos foi algo que eu nunca imaginava, não pensava que fosse acontecer assim tão rápido. Sei lá, acho que celebramos, mas como foi um campeonato também no fundo tão fácil, ganhámos, já não me recordo a diferença de pontos, mas 15, portanto assim. Parecia que já tinha ganho títulos, não sei, da maneira como fechámos e tudo. Parecia, exatamente, porque naquela altura até parecia que já tinha ganho, sei lá, 10 títulos ou uma coisa qualquer, mas foi fantástico, principalmente no meu primeiro ano, nunca imaginava que tal coisa fosse acontecer assim tão rápido, mas fiquei muito feliz. Depois vem 2 jogos que põem à prova a tua versatilidade e também o conhecimento que o Mourinho tinha de ti, se calhar também do teu passado por outras posições. O primeiro deles é contra a Lazio em Roma. O Porto tinha ganho 4-1, mas a verdade é que o jogo em Roma prometia ser complicado. Lembro que eu fui fazer esse jogo na altura para a RTP, 80 mil pessoas no Olímpico, praticamente os bilhetes eram de graça. A Roma apostava tudo, a Lazio apostava tudo nesse jogo. E na véspera, antes da viagem, vocês fazem um treino e o Costinha tem um traumatismo craniano que faz com que ele não vá e que faz com que, sem Mourinho no banco, vocês tenham que fazer um plano alternativo que passava por tu seres o médio defensivo, o 6, que o Costinha fazia tão bem e durante toda a temporada. Sim, pronto, mas se calhar também por ter jogado antes nessa posição, mesmo na seleção, sub-21 e até mesmo durante o campeonato, nesse jogo do Boa Vista, tinha jogado no meio campo também e havia se calhar essa confiança do Mr. Mourinho em mim em poder utilizar naquela posição e de o poder fazer bem. Sabia que era uma posição, logicamente, que não era aquela minha de raiz, mas sabia, já tinha passado por ali, sabia muito bem o que é que precisava de fazer ali jogando naquela posição e fiz, tranquilo, sem problema, é para jogar ali, ok, jogo ali, não tenho, mas havia essa confiança e eu também sentia-me confiante nessa altura porque estava a jogar, sentia-me um jogador também importante e não tinha qualquer problema em mudar de posição. Portanto, olhavas para o lado, tinha lá o Ricardo Costa, não é? Fez lateral direito nesse jogo, também era. E depois na final foi igual. Esse jogo na Lazio também foi um jogo complicado, em que parecia que tudo queria atrair a bola para a baliza do Porto, não é? Sim, então houve o penalti também, houve ali aquele penalti também cedo, em que o Vítor faz uma belíssima defesa e pronto, e sentia-se essa confiança, porque não tinha sido penalti, mas foi, e acabou por. Pelo Vítor fazer uma excelente defesa e o jogo acabou ali 0-0. Não, mas era fácil, não sei, jogando com o Manisco, com o Deco, a confiança era tanta, jogávamos, não havia, eu sabia o que é que tinha que fazer naquela posição, portanto o meu arrozinho de feijão, como se costuma dizer, mas havia uma confiança muito grande na equipa, e mesmo o Ricardo a jogar lateral direito ou central, também fazia o dele simples, tranquilo e notava-se que a equipa não perdia qualidade, e isso era o mais importante. Era um bocadinho mais que arrozinho com feijão, era picanha. Sim, um pouquinho mais. Era um reparto. Chegas à final e uma coisa é tu ires para o jogo com 24 horas para te preparares para jogar assim. Outra coisa é entrares numa final e ao fim de 9 minutos teres que ir para essa posição porque o teu colega, o Costinha, se lesionou. Mas já vamos mesmo a esse momento da final em que tens que te readaptar e de novo o Ricardo Costa entrar para a lateral e depois o próprio Jorge Costa a meio do jogo sai, há ali muitas alterações. O ambiente que levou a essa final, ainda hoje todos descrevem como único, ou seja, a conquista mais importante foi a Champions, mas a final que se calhar que ficou mais na cabeça de todos
foi aquela da UEFA por tudo, pelo que antecedeu. Emoção, tudo, o ambiente, não, foi fantástico para nós, para mim pessoalmente, eu acho que também muitos já referiram isso também, para mim foi a final mais bem disputada, com mais emoção e ambiente também, um calor muito grande, estádio cheio, eu acho que até com mais adeptos do Celtic. Não, mas foi fantástico. E mesmo pronto, para mim pessoalmente, o facto de jogar uma final europeia, pronto, não sei, para mim parecia que estava, sei lá, isto estava-me a acontecer ainda a época passada, estava a ver na televisão e agora estou aqui a jogar uma final, portanto, sei lá, era um misto de emoções mas sem dúvida para mim foi a final que deu mais, como é que eu ia dizer, mais gozo, mais... teve mais emoção, Claro, Esse foi fantástico. Ganhar, foi fantástico. Duas vezes empatar, depois ganhar no prolongamento. Sim, E não teres de início o Postiga castigado e Ancauskas lesionado no último treino. Portanto, Capucho a jogar na frente com o Derlei, a jogarem com 4 no meio campo. No 4 de meio campo não estavas tu inicialmente, mas o Costinha lesiona-se aos 9 minutos, tens que ir para o 4 de meio campo. O Ricardo Costa para trás e a meio do jogo, como se não bastasse, o Jorge Costa também mete baixa e entra o Pedro Emanuel. A certa altura, vocês têm em campo jogadores que não eram habitualmente titulares, mas que estavam preparados para tudo. Exatamente. Era isso que Mourinho também dava à equipa a partir do banco, ou seja, a confiança de que se entra o Marco Ferreira vai ser decisivo, se o Paulo vai para o meio vai ser decisivo e o Ricardo vai fazer também bem o lateral. E outra situação do Ninja, do Derlei, de querer sair, já não aguentava mais e não sei, ter aquela... Não sei explicar, não ficas aí e acabo por decidir o jogo, mas são estes pequenos detalhes que o Mourinho era muito forte e lia e percebia e com muita facilidade e essa situação da final, do Costinha sair, foi um pouco o espelho do jogo da segunda mão com o Lazio, portanto eu também vou para o meio campo, jogo no meio campo, o Ricardo joga a lateral direito, portanto depois ali o Costinha lesiona-se e eu vou outra vez e faz-se novamente ali aquele ajuste ali, e depois mais tarde com o Jorge a ser lesionado, com o Pedro também um jogador com muita experiência, com muita qualidade, não é expulso, mas também o Celtic já tinha tido também teve uma expulsão também, portanto, mas era isso, era essa confiança, que havia, e não sei, a qualidade também, não se notava muita diferença, portanto mantia-se essa, porquê? Porque também já tinha acontecido, antes e já tinha havido essa mesma situação de eu ir para o meio, o Ricardo para a direita, portanto até nisso, acabaria por ser mais fácil de ajustar, até porque acabou por ser do Costinha, mas se calhar se fosse o Maniche provavelmente também aconteceria a mesma coisa, deu se calhar passar para ali, mas não sei, mas havia essa confiança também, não só na equipa, mas também do mister do Mourinho nos jogadores, e sabia da nossa qualidade e daquilo que nós podíamos trazer à equipa, jogando noutra posição diferente. Depois de levantares a taça e de levantarem a taça, qual é o grande momento da festa? É ainda lá? É chegar às 4 da manhã às Antas e ter o Estádio das Antas cheio? Como é que tu viveste essa tua primeira conquista europeia? Foi tudo, eu não sei explicar, foi tudo. Eu acho que depois mais para a frente é que tu olhas para trás e vem-te as coisas à cabeça e se calhar dás mais valor, não sei, na altura foi aquela explosão, uma final incrível, da maneira como foi tão disputada e ir ali 120 minutos com um calor enorme, da maneira como foi, essas situações pelo meio, do Costinha, do Jorge Costa, o Derlei completamente morto, já não aguentava, e de ser ele o jogador decisivo nessa final. Depois a explosão, sabíamos que havia mais adeptos do Celtic e encontrei muitos já depois agora de estar em Inglaterra, encontrei muitos adeptos do Celtic que me diziam e falavam nessa situação, e muitos que foram e ficaram lá fora a ver o jogo, não arranjaram um bilhete. Foi uma coisa fantástica, a explosão para mim, eu só olhava e dizia assim, nem estou a acreditar no que está a acontecer. Vinha-me aquelas imagens de estar no outro lado a ver pela televisão e logo no ano a seguir ganhar um campeonato, ganhar uma taça UEFA, sei lá, isto não estou a acreditar nisto. E depois o facto de chegar às 4 da manhã e ver o estádio quase cheio,
É assim, o que é isto? Não estou a acreditar, é impossível. Uma coisa difícil de explicar. É também é difícil momento, de explicar. Seguramente venha à cabeça o facto dos teus irmãos terem insistido para poder jogar futebol, também. da tua mãe ter permitido em determinada altura, perante o pedido do José Santos, o treinador, que tu fosses jogar futebol. Passou também um bocadinho isto tudo pela cabeça? Sim, também, sem dúvida. Devo muito a eles e se não fossem eles, pronto, e principalmente a minha mãe naquela decisão, se calhar hoje não estaria aqui, não tinha ganho o que tinha ganho e sei lá, pronto, não sei o que estaria a fazer hoje, não é? Ainda vamos falar agora da tua segunda temporada. Chegamos a 2003, 2004 e tal como no jogo anterior, só não fazes 3 jogos completos dos 52 em que participas. Portanto, fazes ao todo em 2 anos de Futebol Clube do Porto 99 encontros. Tu participavas sempre, não te lesionavas, não vias cartões, não eras expulso, não te pegavas com o Mourinho, que o Mourinho às vezes também gostava de picar os jogadores um bocadinho, o próprio Manis gostava de viver assim. Sim, mesmo. Tu não eras muito esse estilo de jogador, ou às vezes também levava um bocadinho também dava um bocadinho, sei lá, não sei, mas às vezes ficava-se a olhar, mas porquê eu, não sei, mas sei lá, mas calhar mesmo para não adormecer, para manter não é aquele acordado e não. Porque era importante, eu também nos jogos tinha o Jorge, tinha o Jorge também, que não me deixava dormir e muitas vezes apertava comigo também e muito. Não sei, mas acho que fazia parte e isso ajudava também muito, porque às vezes é importante também haver esse picar um pouco no jogador para não deixar acomodar ou relaxar. É isso que ele faz à equipa depois de perderem a Supertaça com o Milan. Ganham a Supertaça Nacional aqui com o Vitória, ou melhor, com o Leiria no terreno de Vitória, assim aqui foi em Guimarães, mas foi com o Leiria. Perdem com o Milan numa profunda injustiça naquele jogo em que perdem 1-0, em que tem várias ocasiões, em que o Gattuso devia ter sido expulso. Aliás, o próprio Ancelotti tiram, porque ele já devia ter sido expulso, não foi? Não interessa, o Porto perde e o Mourinho diz que alguém tem que pagar a fatura e é o Sporting. Isso é um momento coletivo também, em que vocês sentem que têm que dar resposta àquilo. Eu também próprio, pronto, esse jogo também, o gol que sofremos também foi por minha culpa, no lance com o Shevchenko, em que eu posso, e tenho condições para tirar a bola e pronto, e passou-me outra coisa pela cabeça, que queria por exemplo, dar-lhe um toque para tirá-lo do lance e deixar a bola passar, mas com um jogador daquela qualidade, pronto, paga-se caro esse tipo de erros e foi o que aconteceu, pronto. Acabamos por perder também uma taça importante e pronto, então onde eu me sinto muito culpado por isso, mas pronto, mas depois teve esse jogo do Sporting e acabámos por ganhar o jogo. Pronto, se calhar por essa situação alguém vai ter que pagar e pronto, e acabou por ser o Sporting. Este é um ano em que parte do ano vocês jogam em 4-3-3, eu diria, nas competições nacionais jogam em 4-3-3, de resto até vem o Sérgio Conceição e o Maciel para assegurar esse 4-3-3, dando um bocadinho de descanso ao núcleo duro do 4-4-2 que jogava a Liga dos Campeões. Vocês começam a jogar em 4-4-2 e eu creio inclusive é que no primeiro jogo em casa com o Real Madrid, já tinham empatado no Partizan Belgrado, até o Ricardo Fernandes que faz um dos dois da frente, um dos pontas de lança fica no banco e até chegam a estar a ganhar 1-0, depois perdem com o Real Madrid. A verdade é que este losango, o que é que mudou o que é que mudava para o lateral direito? Não, a mim era mais se calhar aquela referência que tu tens, não é? de um extremo que joga à tua frente e que, pronto, no meu caso, principalmente no primeiro ano, tinha ali o Capucho e sabia que podia jogar, ir embora sem qualquer problema. Pronto, depois é o facto de não ter ali um extremo, um jogador ali aberto, portanto jogámos com aquele losango ali no meio, obviamente tínhamos mais posse de bola pelo facto de termos ali aquele losango e com jogadores de muita qualidade. Mas pronto, mas não deixava de subir de qualquer das maneiras, sempre que tinha a oportunidade de subia, mas logicamente como lateral, para mim o importante era defender bem para depois, quando tinha essa possibilidade de atacar, de ir sem qualquer problema, mas pronto, logicamente mudou ali um pouquinho porque não tinha aquele jogador que está à tua frente e que tu podes lhe dar e ir embora e pronto, mas já fazia de maneira diferente, mas muito até mesmo no segundo ano. Diferentes, ou o médio, ou o Deco caía ali. O Deco ia muito e havia muita combinação ali com o Deco, eu ia embora o Deco já punha a bola, portanto havia muito isso e eu também, pronto, acabava por ir na mesma.
Não, mas pronto, mas não, acho que não foi por aí que perdemos qualidade, mantivemos... Né? Aliás, foi por aí que ganharam a segurança que vos permitiu chegar lá. De qualquer forma, ali uma pequena cambiante. Vocês mudam para 4-3-3 no jogo decisivo em Marselha, com creio, o Marco e o César Peixoto de início nas alas. Vocês estiveram logo numa situação limite. No ano em que são campeões da Europa, ao terceiro jogo estão numa situação limite. Porque se perdem em Marselha, acabou, não é? Exato. Aliás, o próprio empate já não era bom, já seria mau. Exato. Como é que foi abordar logo uma situação limite no ano a seguir a ganhar tudo? Por exemplo, o Porto, quando vai à final da Taça das Taças uns anos antes, é logo eliminado pelo Wrexham, da 4ª ou 5ª divisão, no jogo a seguir. Isso acontece muitas vezes. Acharam que vos podia acontecer a vocês? Não, poderia acontecer, mas sei, estamos quando mantínhamos essa confiança e apanhámos um Marselha também muito forte, aliás, com o Drogba na frente e aliás ele faz o primeiro golo onde passa entre mim e o Ricardo, assim, uma flecha, portanto um jogador com muita potência e força. E pronto, sabíamos que não ia ser um jogo fácil ali, mas o que é verdade é que mantivemos a mesma postura, calma, até foi um jogo que o César acho que faz os cruzados nesse jogo, complicado para ele, mas acabámos por dar a volta ao jogo, mesmo por isso, por essa confiança e qualidade que a gente tinha e sentimos, havia essa confiança entre todos e acabámos por dar a volta ao resultado e aí também ajudou-nos E fecham um apuramento em 3 jogos. Ganham os 2 ao Marselha e ganham a seguir ao Partizan em casa e estão apurados. Vão a Madrid já para poupar amarelos e para poupar jogadores. Nesta altura também já estava o Bozingua na equipa. Lembro que no segundo jogo com o Marselha o Bozingua joga também a fechar muito o lado direito à tua frente, não é? Portanto, tu aqui já foste tendo sempre qualquer coisa que te surgia diferente. E até mesmo nesse jogo em Madrid, eu acho que o Bozingua também depois, acho que entrou também para jogar ali naquele lado, para jogar ali já à minha frente, nesse empate em Madrid. Em Madrid, no 1-1? Sim. Não, mas notava-se que era um jogador com muita qualidade e com muito potencial na altura, sendo um jogador jovem. Toda esta trajetória até ao Manchester United é no Estádio das Antas. Sendo que, entretanto, se estreia o Estádio do Dragão. Tu não estás nesse jogo? Estavas na seleção? Não. Foi, portanto, na véspera do jogo, é quando recebo a notícia do falecimento do meu pai. Porque havia jogadores que estavam na seleção também e não tinha acaba um treino, o Mr. Mourinho diz-me: Paulo, liga a Laura, que ela quer falar contigo. E pronto, quando eu entro no balneário, ligo para ela e recebo a notícia e arranco logo para baixo. Pronto, e onde o Mister até me diz: Paulo, vai e regressas quando estiveres bem. E, aliás, pronto, acabei por vir logo a seguir. Falei com a minha mãe, tinha lá a família, os meus irmãos por perto, e disse: mãe, tenho que ir embora, eu tenho que ir. Eu vou para cima porque acho que para mim vai ser melhor. O trabalho ajuda também. Exatamente, vou e acho que vai ser melhor para mim. A mãe está bem, está aqui está com a família, está aqui com os filhos, estão aqui, eu vou para cima, que eu preciso ir para cima, porque acho que para mim vai ser melhor. E o que é facto é que cheguei logo no fim de semana, logo a seguir. Me perguntou se eu estava bem, que eu estava bem. Tinhas estado na seleção também, não é? Os jogadores que perderam o Dragão, provavelmente também estarias na seleção se não fosse o caso. Ter uma casa nova para ti também era sentir que fazias parte do clube ou de uma parte da história do clube. Já tinhas, para além de ganhar as competições europeias, tinhas estreado o centro de treinos, estrear também o Dragão em jogos oficiais. Hoje, olhando com esta distância, apesar de tudo se concentrou em 2 anos, mas tanta coisa aconteceu nestes 2 anos para quem cá esteve, sentes que foi isso que foi fazendo cada vez mais parte do clube? Sim, sem dúvida. E sinto-me felizardo de poder ter jogado nos 2, tanto no Dragão no ano e depois nas Antas e depois fazer essa transição para o Dragão e fazer parte também desta história, da história do clube e tudo, estrear o centro de treinos e de estar nesses anos desse acontecimento todo, portanto, e fazer parte dela é fantástico e não é difícil chegar aqui a este clube e não sentir parte da família, sentir-se em casa, mesmo pelo carinho das pessoas, da maneira como eu fui recebido, vindo de Lisboa, no fundo, não é? E chegar aqui miúdo e sentir esse carinho não é difícil, é fácil e para mim foi fantástico e ainda hoje. E a tua estreia no Dragão foi só contra o Manchester United, naquele jogo espetacular em que o Porto ganha 2-1, domina completamente o United.
é o momento, a eliminatória, não só esse jogo em casa, mas depois o jogo também em Manchester, é o momento em que vocês sentem que estão imparáveis de novo. Sim, foi um jogo difícil. Em casa acho que merecíamos. Nessa altura tinham perdido o Derlei, com a ruptura dos cruzados também. Estava bem e Carlos Alberto. Foi na véspera de Natal, ou antevéspera em Alverque. Em Alverque, exatamente. A dobrar, a tentar ajudar para dobrar. Exatamente, e numa altura que o Ninja estava em grande, fazia golos, estava imparável. Foi complicado para nós, porque era um jogador importante e estava num momento muito bom e pronto, acabámos por perder um jogador importante para nós. Não, mas lembro do primeiro jogo, 2-1, mas podia ter sido 3-4, acho que fizemos um jogo fantástico em casa, mas pronto, com o 2-1 sabíamos que tínhamos condições para manter o resultado e mesmo passar, mas sabíamos que iria ser muito mais difícil lá, porque pronto, não só pelo ambiente, mas pela qualidade também dos jogadores do Manchester e sentimos isso, pronto, sofremos o primeiro gol e depois há um segundo gol também que é do Paul Scholes, em que ali se faz o 2-0, se calhar as coisas iriam ser diferentes, mas com 1-0 continuamos a acreditar. E eu lembro até nesse jogo, acho que foi no intervalo, o Feijão, o Carlos Alberto, ele dizia, dê-me a bola, portanto um miúdo de 19 anos já com maturidade essa, exatamente, e atrevimento e confiança. Exatamente, mas foi verdade. Mas pronto, a segunda parte acho que dominamos quase o jogo todo e tentámos e fomos à procura e, pronto, o Manchester também teve ali uma outra situação que podia também ter feito o 2-0, mas pronto, foi o acreditar, não baixámos os braços e fomos até o último minuto e o que é verdade às vezes e costuma-se dizer, não é? Quem tanto procura acaba por ser compensado e fomos compensados com esse gol já no fim. Curiosamente, toda a gente fala mais desse jogo como sendo decisivo do que os seguintes. Foi com o Lyon e com o Depor. Com o Depor aparentemente mais difícil, embora o segundo jogo no Lyon tenha sido muito complicado, embora o Porto marcou no primeiro minuto, mas depois leva ali com um amasso do Lyon. A partir daí começou-se a olhar para o Futebol Clube do Porto de outra maneira, para os jogadores do Futebol Clube do Porto de outra maneira, começou-se a falar também no interesse de vários clubes nos jogadores do Futebol Clube do Porto. Isso nunca vos perturbou durante essa... acho que não. Ou pelo menos a ti? Não, porque para mim sempre mantive esse foco aqui no clube e de querer continuar a trabalhar, a jogar e era esse... Não ligava muito às notícias, o jogador A, B ou C, portanto não ligava muito a... Mas falando nesse jogo até de Lyon, e aí também viu-se a capacidade do mister do Mourinho num momento complicado faz entrar o Pedro Emanuel e ajustamos ali e jogar com 13, portanto essa leitura rápida de jogo que o mister tem e ali fez a diferença também, mas eu acho que mesmo com isso nunca perdemos o foco nessa situação de interesse de clubes em jogadores e acho que estamos tão focados que íamos muito bem e queríamos continuar. Fizeste uma festa diferente antes ainda da fase final, que foi no hotel. És campeão no hotel, precisamente no dia em que o Derlei se juntou à equipa de novo para poder voltar a jogar, uns minutos contra o Alverca no dia seguinte. Uma sensação diferente, já tinhas tido tantas. Sim, mas foi isso. Para nós acho que foi essa recuperação tão rápida do Derlei. E depois essa entrada no jogo com o Alverca e os adeptos a cantarem a célebre, foi aí que inicia a música do Derlei. E aquilo pega de uma tal maneira que ficamos... Eu arrepiei-me todo, eu estava assim, impressionante. Mas foi, pronto, era aquilo que eu dizia, a confiança era tanta e da maneira como jogávamos, é o Derlei exatamente, é o Derlei que marca também nessa meia-final, mas estávamos tão confiantes que o campeonato a gente sabia que era uma questão de jogos e iríamos ganhar. E depois, pronto, era o focar na Champions, porque depois... À medida que vais passando, vais começando a acreditar que é possível e foi aí que nos concentramos. Paulo, muitas vezes fala-se da aposta no jogador português ou não.
naturalmente hoje em dia com aquilo que é a universalidade do mercado, há momentos em que é possível, há outros que não é possível. Nesse momento foi possível ter uma equipa quase só com portugueses, e os brasileiros eram portugueses, o Derlei e o Deco já eram os anos que tinham aqui, a forma como se adaptaram eram portugueses, o Carlos Alberto tinha menos tempo de adaptação, mas eram condições que não são fáceis de criar todos os dias, seja no Porto, seja no Chelsea, por exemplo, jogar com ingleses, também não acontece. Exatamente, não, foi fantástico. E mesmo os próprios estrangeiros, na altura, o Alenichev, o Dimitri, o Jankauskas, parecia o Aleni, desde o Fernando Santos. Parecia, ele estava sempre connosco também e vinha, nem parecia, nem parecia estrangeiro. E até mais tarde, depois o Benny McCarthy também, não se notava, sei lá, era como se fosse uma família e não... da maneira como as coisas aconteciam sei lá, e os almoços e aquilo e o grupo era tão forte e bom que mesmo com os estrangeiros nem se notavam mas havia essa situação de haver jogos de jogarmos com 8, 9 portugueses, portanto o que hoje em dia é muito difícil. A final da Champions, Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Nuno Valente, Costinha, Maniche, Pedro Mendes, o Deco, que já naturalizado, e depois o Derlei e o Feijão, não é? Quer dizer, estamos a falar de uma maioria 8, 9, 8,5, se contarmos o Deco na altura como meio português, hoje eu diria que já é 100%. Mais os que ainda estavam no banco. Mais os que estavam no banco, Pedro Emanuel Quintero, Ricardo Costa, o Bozinga, exatamente. Foi nessa final, vocês vão com a certeza de que vão ganhar, se pode dizer assim. Eu diria, agora perguntando-te, olhando para trás e tentando colocar-me no vosso lugar, hoje vocês dão valor a isso, mas se calhar na altura nem vos dava tanta pica ir no autocarro para um sítio em que sabiam que iam ganhar uma final da Champions. Sim, ainda mais, não é? Sendo, se olharmos, não é, para as grandes equipas europeias com mais poder financeiro e tudo, e ver uma final de Porto-Mónaco, que não é muito normal, não é? Mas íamos muito confiantes, íamos confiantes e não sei explicar, Rui. Acho que a confiança era tanta, e da maneira como fomos fazendo o percurso na Champions e da maneira como íamos ganhando, e mesmo às vezes começando a perder e virávamos o resultado e tem outra situação, é que fizemos o percurso todo depois da fase de grupo sempre a jogar primeiro jogo em casa e depois o segundo fora, portanto fizemos essa alegada sempre, exatamente, que muitos falam casa, que é sempre melhor jogar primeiro fora do que em casa, e fizemos o contrário, jogámos sempre em casa e depois fora e mantivemos a mesma qualidade e nem se notou isso. Portanto, íamos muito confiantes e sabíamos que íamos ganhar. Não sei explicar, Rui. Paulo, não é difícil. Tocou-te provavelmente o jogador mais em forma da equipa do Mónaco, o Jérôme Rotin, que era um ala esquerdo fortíssimo. Ao intervalo lembro-me de alguém vir ter comigo e dizer: o Paulo Ferreira ganhou todos os duelos ao Jérôme Rotin, e na altura o Ricardo Carvalho também ganhou os duelos sem fazer nenhuma falta, e era isto. E ainda deste um passo para golo. Foi a cereja no topo do bolo, o primeiro cruzamento para o Carlos Alberto, não é? É um cruzamento teu, houve ali um pouco ali também ali de sorte ali no ressalto, no primeiro remate. Mas é verdade, mas havia essa confiança, e da maneira como preparámos a final também. Aliás, eu recordo não sei se sabes, mas nessa semana que antecedia a final, portanto, num treino no Olival, estávamos a fazer um treino em que 11 contra 11, e havia ali situações de faltas onde tínhamos que ajustar, portanto, já preparar mesmo para o jogo. Havia uma situação, o mister apitava, livre direto aqui, um canto ali, então havia um livre direto contra, a favor, pronto, e num livre contra eu ficava ali no meio da barreira, portanto, e há ali uma situação que fazemos a barreira rápido, e o Ricardo Fernandes ia bater o livre, e eu lembro de saltar, os jogadores do meio saltavam, portanto, eu ao saltar, pronto, protegi a parte de baixo e a cara, mas deixei o peito descoberto, e ele bateu tão forte que a bola bateu-me no peito, e com a dor eu desmaiei nesse treino. Não sabia disso. Desmaiei, houve, acho, um pânico total, e até foi o Ricardo Costa que foi logo o primeiro a chegar e meteu logo as mãos à boca e aquela coisa toda, e acho que o treino acabou ali, foi um pânico ali, uma coisa, pronto, eu acordei,
como se nada tivesse acontecido, mas o treino acabou ali, isto já ali a meio da semana, antes da final, e pronto, e a minha esposa, a Laura, pronto, soube mais tarde e quase que me batia, porque não lhe contei, e soube depois através de outras pessoas, mas foi uma situação também aí muito, não é, complicada nessa altura, mas que não deixou de perdermos a concentração e mas foi o foco, e íamos muito confiantes, e mas dessa maneira. E vocês iam sempre jogar, independentemente de alguma mazela, ia ser o caso, não é? Apesar do susto, tinhas que jogar, não é? Tinha, não, isso nem que não pudesse, eu fazia tudo para ir, não havia problema. Paulo, depois disso, estamos quase a fechar aqui a nossa conversa. Depois disso, depois dessas festas todas, 99 jogos em 2 anos, com pouquíssimos cartões amarelos, com muitas bolas recuperadas, com muitos cruzamentos para golo, faltou-te o golo. Para quem tanto marcava no Júnior, faltou-te o golo. É um balanço seguramente magnífico. Tens 15 anos de Chelsea, entre os 9 do jogador, em que foste de novo campeão da Europa, em que voltaste a jogar contra o Futebol Clube do Porto. Olhando para trás, que resumo fazes disso tudo, principalmente olhando agora com esta distância da tua passagem aqui pelo Futebol Clube do Porto? Não, fantástico. Algo que nunca pensei que pudesse acontecer, jogar esse número de jogos, vindo, né, de um clube de menor dimensão, vindo jovem também, a pressão de jogar para este clube é totalmente diferente. Jogar de um clube para ser campeão, e a pressão também dos próprios adeptos que pedem vitórias, e se olhar para trás, mas foi sempre uma coisa que eu sempre procurei, foi sempre dar o meu melhor, e sempre mais um jogador de equipa do que propriamente olhando a parte individual, e essa situação de não ter feito nenhum golo. Ainda tentei, mas pronto, não aconteceu, mas não é por aí. Para mim sempre olhei mais o coletivo, e acho que esses 2 anos foram 2 anos fantásticos, e só me posso sentir orgulhoso, e agradecer às pessoas também do clube todo esse carinho e ajuda também que tiveram, não só para comigo, como para a minha família também. E naturalmente que sentes que todos estão agradecidos. Sim. Já cá vieste com o Chelsea como jogador, como embaixador do Chelsea também, e és daqueles que é sempre bem recebido. Todos aqueles que deram tudo ao clube são bem recebidos, e é um prazer, nomeadamente para mim hoje, voltar a reencontrar-te. Na altura eu, jornalista, a fazer vários jogos, incluindo a final, tu sempre em todas as equipas. Depois, mais tarde, tivemos também essa ocasião de nos conhecer, e é um prazer enorme para mim poder pedir-te para assinares a camisola 22. A 2 não podia ser, que era o Jorge Costa. Exato. Fazias por 2. Exatamente. Paulo Ferreira, um jogador que marcou uma era em 2 anos, se assim se pode dizer, no lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto. Vencedor da Taça UEFA, vencedor da Champions League, 2 campeonatos nacionais, taças, supertaças, 99 jogos em 2 anos, e acima de tudo muita eficácia, e um nome que fica para sempre na história do Futebol Clube do Porto. Um nome, e pode-se dizer o número também, porque este 22 foi o número de Jorge Costa, um dos grandes capitães do Porto, antes de ficar com a camisola 2 de João Pinto. Portanto, digamos, Paulo, que há sempre aqui, nesta simbologia do 2 para quem representa o Futebol Clube do Porto, algo de bastante importante. Obrigado por ter estado hoje aqui. Sempre voltares ao Porto. Obrigado. E ao Futebol Clube do Porto já sabes que és bem recebido. Voltaremos um dia mais tarde a olhar de novo isto tudo, se calhar numa cadeira diferente, mas ainda com mais distância, para contarmos outras histórias que ficaram por contar. Obrigado, Paulo. Obrigado a si por ter estado desse lado. Espero que tenha gostado desta excelente conversa com um enormíssimo campeão. Outros campeões passarão por esta cadeira nos próximos tempos. Fique bem, continue connosco.